Salve, meus amigos, tudo bem com vocês? Como vão vocês nessa tarde maravilhosa? Bom, recentemente aconteceu uma polêmica gigante na gringa que um criador de conteúdo de 25 milhões de inscritos acabou perdendo a sua monetização. Isso gerou várias discussões aqui na plataforma do YouTube, porque você pode sim ser banido ou ter restrições do seu canal baseado em coisas que você fez fora do seu canal. Então, por exemplo, se eu pego e roubo um banco amanhã, eu posso ser banido do YouTube ou ter o meu canal desmonetizado. E isso é uma coisa interessante para se pensar, porque o seu canal não é só o que você está falando, né, ou só o que você está experienciando, mas também é o que você é. Porque se você tiver uma conduta ruim, você pode perder ele a qualquer instante. Como, por exemplo, você trabalhar numa empresa e ter uma má conduta nessa empresa, você também pode ser demitido. E o YouTube desmonetizou esse canal de 25 milhões de inscritos que provavelmente devia render mais de R$ 1 milhão por mês. Mano, imagina só, você perder R$ 1 milhão por mês. Inclusive, eu não sei porquê, mas o YouTube, ele tem pego as thumbnails que eu fazendo a cara assim, né? Tipo, qual é o problema do YouTube, mano? Mas enfim. A questão aqui é o seguinte, meus amigos. O YouTube, ele tem o direito e pode fazer esse tipo de coisa, porque querendo ou não, esses criadores de conteúdo que são famosos demais, que tem 20, 30, 40 milhões de inscritos, eles também influenciam a visão dos anunciantes, das pessoas que não estão na plataforma. Porque você pensa, um dos principais caras da plataforma, ele se envolve em polêmicas, ou tretas, ou assédio, coisa do tipo, então esse cara meio que mancha, de certa forma, a imagem do YouTube também. Então, desse ponto, a gente entende. Mas eu quero levantar aqui uma discussão diferente. Por que as pessoas elas arriscam tudo? Eu sei que muitos de vocês que estão assistindo esse canal, vocês são brasileiros, a maior parte. Tem alguns de Portugal, que eu sei. Os de Portugal estão um pouco melhor, mas os brasileiros com certeza sofrem bastante, principalmente na questão econômica, né? Então imagina só, você provavelmente deve ganhar 1.000, 2.000 reais por mês no seu emprego, trabalha pra caramba, pega transporte público, sofre, e aí tem um maluquinho que tá aqui trabalhando na internet, trabalha de casa, faz uns vídeos, fala sobre algumas aleatoriedades, ganha 50, 60 mil reais por mês pra fazer isso, e o cara ainda caga isso, o cara consegue perder tudo isso. Por que que isso acontece? Por que que essas pessoas, elas têm tudo e acabam perdendo tudo? Bom, isso aqui é uma coisa importante pra gente entender. Tipo, o YouTube ele é um emprego, é um trabalho. Só que tanto as pessoas que assistem o conteúdo quanto os próprios criadores de conteúdo não entendem ele dessa forma. Muitas vezes os criadores de conteúdo veem o YouTube como uma forma de arte, como se você tivesse aqui para simplesmente mostrar o seu pensamento, mostrar o seu texto, mostrar o seu poema, mostrar a sua arte, a sua manifestação artística, seja musicalmente, seja num vídeo falando sobre um ensaio de, sei lá, sentimentos e coisas do tipo, ou até mesmo mostrando o que você mais gosta para as outras pessoas. Muitos jogos de videogame, por exemplo. Então, no caso, é interessante você pensar que os criadores, eles não interpretam o YouTube como um trabalho, mas eles ganham dinheiro através do YouTube, muito dinheiro muitas vezes, né? Como no caso desses YouTubers que tem mais de 1 milhão, que provavelmente recebe de 20 a 30 mil reais por mês, né? Só que a questão é que, tipo assim, quando a gente vai para um trabalho, a gente veste uma persona. Pra quem não manja do que é Persona, eu fiz um vídeo falando sobre Persona, vou deixar ele aqui no cartão, então dá uma clicada aqui pra você assistir e entender um pouco mais sobre as máscaras. E a máscara é basicamente o seu comportamento, a forma que você assume um conjunto de regras baseado no ambiente que você tá. Então, quando você vai pro seu trabalho, você veste uma persona que você tem que ser profissional, você não pode fazer certas coisas, porque senão você pode perder o seu emprego. Quando você está com a sua família, você veste outra persona. Quando você está com seus amigos, você veste outra persona e assim por diante. Esse conjunto de máscaras são comportamentos diferentes que a gente começa a ter em lugares diferentes que a gente tá. Então, quando você vai para o seu emprego, você acaba assimilando uma imagem diferente do que você realmente é. Então, a gente tende a ser mais profissional. Por exemplo, você odeia o seu parceiro de trabalho, mas você trabalha com ele todos os dias porque é profissional. Você tem que estar ali, você é obrigado a estar ali, né? Porque senão você não constrói nada, não gera dinheiro, não compra seus videogames ou até mesmo não paga seu aluguel, não tem onde viver. Então, você tem que aceitar esse tipo de coisa, você é ensinado dessa forma. Mas muitos youtubers não passaram por essa etapa, eles pularam essa etapa, sabe? Eu vivi essa etapa, né? Porque eu tive que trabalhar de 2002 até 2010, 2011, alguma coisa assim. Aí depois eu fui pra faculdade, aí depois eu fui fazer outras coisas. Mas esses anos que eu passei trabalhando, fazendo essas coisas, me ensinaram essa questão hierárquica de profissionalismo e coisa do tipo. Isso me ensinou muitas coisas importantes, sabe? E eu acho que muitos jovens que entram na internet hoje em dia não têm isso, entendeu? Não estão nessa ligação, não estão nessa vibe.
E aí fica difícil interpretar, né? Tipo, dar valor pro que eles têm. Inclusive, é engraçado, né? Porque eu falei recentemente, né, que, tipo, o meu gato, ele tava doente. Inclusive, ele tá aqui do lado. Na verdade, ele tá dormindo dentro da caixinha dele. Dessa caixinha aqui que... Essa caixinha, ele tá aqui dentro, dormindo aqui. Bom, ele ficou doente, daí eu tive que pagar 12 mil reais pra fazer o tratamento dele. É caro um tratamento, né, clã? E várias pessoas vieram falar que eu tava mentindo, porque 12 mil reais era muita coisa. Porque essas pessoas não sabem o valor do dinheiro. Porque, sei lá, muitas vezes elas não trabalharam pra saber o valor ou foram ter que procurar uma ajuda, sei lá, psicológica, ou até mesmo ajuda de medicina. Como é que é o nome? Eu esqueci o nome da palavra, mas procurar médico, coisa do tipo, particular. É muito caro as consultas, é muito caro as coisas que você paga pra fazer esse tipo de coisa, né? E a gente tá vendo isso com computadores e placas de vídeo, coisa do tipo também. Quando a gente fala o preço que as coisas estão hoje em dia, as pessoas elas não acreditam. Muita gente, inclusive, elas estão tão politizadas ao ponto de defender tudo que acontece no viés político dela e ela não consegue notar que a gente mudou, que mudou o tempo e que o preço das coisas mudaram também, que o preço de algumas coisas aumentou, que o preço de algumas coisas abaixou, e elas acabam justificando seus argumentos baseados no seu viés político, tentando justificar esses preços aleatórios que tem outras justificativas, sabe? Eu acho que esse vídeo tá ficando complexo demais, mas eu acho que vocês estão pegando a visão, né? Que a gente acaba criando, né, uma falsa expectativa sobre a realidade, porque querendo ou não, tipo, a sua realidade é o que seu cérebro percebe. Seu cérebro percebe as coisas e se ele perceber as coisas de uma forma, você vai interpretar aquelas coisas dessa forma, entendeu? Então, tipo, você nunca vai estar ligado à verdadeira realidade. A verdadeira realidade, ela sempre vai ser interpretada pelo seu cérebro e colocada ali da maneira que ele interpretar melhor. Inclusive, né, na questão de você ficar, por exemplo, ter alucinações e coisas do tipo, é o seu cérebro interpretando aquela realidade de uma forma que ela realmente não é. Então você passa a ter alucinações. Então isso realmente acontece, entendeu? E é aquela. Tem até acho que uma metáfora, né, da pessoa que usa o óculos. Ela usa o óculos só pra ver as coisas que ela daquela forma. E aí ela vê as coisas só daquela forma e é aquilo que importa. E no caso dessas pessoas que acabam entregando tudo no YouTube, é a mesma coisa. São pessoas que muitas vezes, como eu disse no outro vídeo que eu fiz sobre esse assunto, é aquelas pessoas que elas sofreram muito na escola, elas receberam muito bullying, elas se tornaram pessoas muito, como posso dizer, amargas, por assim dizer. E aí, agora que elas têm poder sobre outras pessoas, elas querem abusar desse poder pra, sei lá, ser o algoz, entendeu? Elas foram o carrasco e agora, aliás, elas foram vítima e agora elas querem ser o carrasco. Elas querem estar do outro lado, sabe? E é muito comum isso acontecer. E aqui na internet, né, a gente tende a ver as pessoas que geralmente passam por vários perrengues e aqui é o último lugar que elas vêm parar. Tipo, essa é a última solução. É tipo, ó, chegou aqui no YouTube, tem que ser isso que vai dar certo na minha vida ou nada vai dar certo. Então, essas pessoas vêm com muitos traumas, muitas coisas de fora, chegam aqui e aí muitas vezes elas conseguem dar certo e aí a gente vê que muitos YouTubers têm histórias incríveis, né? Histórias de pessoas que sofreram muito, que passaram por perrengues terríveis, mas elas conseguiram vir para a internet, conseguiram utilizar a experiência que elas conquistaram de forma positiva e criar e construir algo importante, que inclusive traz um retorno financeiro muito grande. Mas é aquilo, porque você sofreu bastante, muitas vezes você não conseguiu solucionar ou passar essa etapa da vida, entendeu? E essas pessoas que sofreram abusos no passado, elas não superaram isso ainda. Então agora elas estão na posição de viver novamente esses abusos, mas não da posição de quem foi abusado, mas da posição que alguém abusa, entendeu? Então, nesse caso, a gente tem aqui um conjunto de várias coisas que fazem com que os YouTubers entreguem tudo, ou pelo menos alguns YouTubers, eles entreguem tudo, como foi o caso do Bars, do Z, ou até mesmo do James Charles, lá da gringa, que tinha 25 milhões de inscritos e perdeu tudo, né? Que é justamente essa questão, sofrer diversos abusos durante a sua vida, passar por situações complicadas, não ter maturidade para lidar com esse tipo de coisa e não dar valor para esse sucesso que foi conquistado. Porque é engraçado dizer, e eu falo por mim isso aqui, tá? Tipo, a gente não consegue ver e falar, caraca, olha só o sucesso que eu conquistei, entendeu? Antigamente, eu tinha 50 mil inscritos. Eu lembro que um amigo meu falou que 50 mil inscritos ele juntava um Maracanã. Ele também tinha 50 mil inscritos. Ele falou, pô, 50 mil inscritos aqui enche um Maracanã, cara. É muita coisa. É muita gente. Eu nunca pensava nisso. Pra mim era muito pouco. E até hoje eu penso, pô, tenho 300 e poucos mil inscritos, ainda é pouca coisa comparado ao que eu gostaria de atingir. Mas aí qual vai ser o limite que eu vou atingir, entendeu? Eu sempre fico me desmerecendo e coisa do tipo por causa desses abusos que eu sofri quando eu era mais jovem. Então eu tenho dificuldade pra valorizar as minhas conquistas e
ver que eu fiz alguma coisa certa por causa desses abusos. Então, mesmo eu estando aqui nessa posição, eu também não superei completamente, entendeu? Só que eu valorizo demais as coisas que eu tenho, valorizo demais as pessoas que estão ao meu redor. E eu tenho muito medo de perder isso tudo. Então, por isso eu me esforço muito para manter o máximo possível e conquistar mais coisas. Só que é aquilo, qual é o limite disso, entendeu? O limite é eu gastar minha vida inteira para conquistar tudo isso e acabar não vivendo, sabe? Enquanto algumas pessoas, elas ganham muito pouco e acabam abusando disso ao ponto de que elas se tornam em monstros. Elas transformam que nem as bruxas, sabe, do Madoka, é mais ou menos aquilo que acontece com algumas dessas pessoas. Então, a internet é um lugar muito complicado e a maior parte das pessoas que estão aqui do outro lado da tela são pessoas que, tipo, têm suas histórias muito complexas e duras e difíceis também. Então, por isso que a gente vê tantos youtubers se envolvendo em situações difíceis, porque não conseguiram superar e acabaram se transformando em monstros, infelizmente. Bom, então esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir. Um grande beijo, um grande abraço e a gente se vê depois.